Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora, nós vamos discutir com você a notícia. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar falando do tempo. Sol predomina em Patos de Minas. Está aí a minha bela e querida Patos de Minas na tela da NTV. O sol predomina e não há nenhuma previsão de chuva. Que coisa, hein, senhor? Não tem chuva prevista aí para... Meu Deus do céu. A temperatura nesse momento é de 27 graus. 27 também em Paianda. Para mim aqui deve estar uns 38 mais ou menos. A máxima pode chegar a 35, mas para mim também vai chegar na beirada dos 40, porque eu nunca vi calor como está. Brincadeira, a umidade relativa do ar girando em torno de 24%. Nesse instante, está baixa, hein? Muito baixa a umidade relativa no ar. Por isso aumenta a sensação de calor. Coromandel, alô Coromandel, a mínima aí de 18 graus na madrugada, a máxima vai chegar a 35. 18 é uma beleza, né? É mel na chupeta. Agora, 35 durante o dia, aí é que são elas. Rio Paranaíba, a máxima de 31 graus. Rio Paranaíba está um pouco mais frio, né? A mínima lá foi 15, vai chegar a 31. Vem aqui comigo. Coloca na tela aí o nosso telefone, 3821-4488. Nesse telefone você liga para participar do programa, mandando as suas perguntas para os nossos entrevistados, mandando reclamações, abraços, mandando o seu comentário e participando dos sorteios da sexta-feira, com inclusive uma cesta com os produtos copados. Você também pode comunicar conosco através do nosso WhatsApp. Participa também do sorteio. Só que no WhatsApp eu pego a sua mensagem, coloco na tela da televisão e a gente discute e bate papo sobre o que você está dizendo. 9947-4515. Tem também o meu Facebook e tem também o meu e-mail que você pode usar à vontade, mandando mensagens aqui para a gente. Combinado então? Então tá aí que são canais que você pode usar para falar conosco aqui no programa. No programa de hoje nós iremos receber o advogado Dr. Alexandre Máximo. Ele irá falar sobre a regulamentação da Lei dos Empregados Domésticos. Os novos direitos estão previstos na chamada PEC das Domésticas, lei que foi aprovada em abril de 2013, mas eles só foram regulamentados no último mês Essa lei só foi regulamentada no último mês de junho e apenas agora começam a valer. Nós também vamos receber aqui representantes do CODEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Ivanildo Zica e o Wilson Lorim, que irão falar sobre os problemas ambientais na nossa cidade, como o lixão formado lá no bairro Santa Luzia. E há uma notícia aí, alvissareira, sabe o que é uma notícia alvissareira, né? Então, tem uma notícia aí, alvissareira, de que essa notícia eu fiquei sabendo na prefeitura, né, de que não vão terminar o desassoreamento da lagoa. E aí? Como é que vai ficar o negócio? Só vai bater o pasto lá e botar água. E aí? Hein? Serviço porco? Vamos discutir isso também. Eu quero saber disso aí. Vamos saber se alguém toma alguma providência para não deixar isso acontecer também, né? Brincadeira, não é? Muito bem. Então tá bom, olha, mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram ontem à tarde o garoto que havia se afogado na tarde do último domingo no Rio Paranaíba. Água é um perigo nessa época de calor, meu Deus. O corpo do adolescente foi localizado bem próximo ao local do afogamento, nos fundos do clube da URT. O caso serve de alerta, já que com a chegada do calor, proximidade aí a chegada aí do término do inverno, a chegada da primavera, muito quente, já está chegando aí o verão, esses acidentes tendem a crescer. Ô, Frederico, vamos ali mostrar, traz aqui, põe ali na tela, pode rodar. O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde deste domingo para atender uma ocorrência relativa a afogamento nas águas do Rio Paranaíba. Segundo informações,
Alguns jovens aproveitavam o calor para se refrescarem no rio quando viram um adolescente se afogar. Os militares foram imediatamente para o local na tentativa de encontrar o menino. O pessoal que estava de plantão ontem recebeu a solicitação por volta das 14h30. De imediato eles já vieram e começaram os serviços. E por volta de 18 horas, assim que escurece, né, o serviço é encerrado e reiniciado no outro dia, quando amanhece novamente o dia. Após várias horas de trabalho, os bombeiros conseguiram localizar o corpo do jovem David Carvalho Cruz, de apenas 15 anos, em um ponto do Rio, próximo à Vila Olímpica da URT. Cerca de 8 bombeiros participaram dos trabalhos de resgate. Segundo os militares, o corpo do jovem estava no leito do rio, em um local de aproximadamente 3 metros de profundidade. O trabalho foi feito de submerso, né, porque ele ainda está dentro do período de que o corpo ainda fica no leito do rio. Então foi feito durante todo esse tempo submerso mesmo. Inclusive ele foi encontrado ainda no fundo do rio, ainda no leito. A perícia esteve no local realizando os trabalhos. A família da vítima foi prontamente notificada. A perícia esteve aqui, né, que a gente encerra a nossa atividade assim que a perícia chega. A gente passa para eles e encerra a nossa atividade. No momento que a gente encontrou, o padrasto dele estava aqui. E já foi avisado no próprio momento. Enquanto o corpo de bombeiros realizava os trabalhos, nossa equipe flagrou o momento em que alguns garotos nadavam no rio. De acordo com o sargento Elivânio, é comum muitas pessoas se refrescarem em rios e lagoas na época de calor. Entretanto, é preciso tomar alguns cuidados para evitar afogamentos. A orientação da gente é essa, né? Não procurar esses balneários, beira de rio, lagoas, porque sempre acontece, né? E se caso vier procurar para refrescar, porque nesse calor assim, sempre as pessoas vão atrás desses locais, né? É ter o maior cuidado possível. É ter boias consigo, colete salva-vidas, né? Corda, assim, que caso assim, amarrar a pessoa e a ponta da corda numa água, coisa assim, né? Mas infelizmente eles não têm medo de acontecer, acredito que não vai acontecer com eles. Sabe que é verdade, né? As pessoas pensam o seguinte, não vai acontecer comigo. E aí vão para um determinado local, não sabe o que tem lá dentro e acabam se afogando. E aí eu não sei o que fazer, né? Eu não sei nem o que falar, porque o que a gente fala, o que a gente explica, todo ano nessa época a mídia tem que falar, e tem que falar mesmo, sabe? É a nossa obrigação. Para nós que falamos todos os anos, a gente fala de novo esse assunto, mas é de novo sim esse assunto, porque tem que alertar as pessoas, as famílias principalmente. Não deixe o seu filho ir nadar em lagoa, não deixe o seu filho ir nadar em rio, não deixe o seu filho ir para um local onde não tem nenhuma segurança, porque é a vida que vale. Porque vai chegar lá, a pessoa vai olhar, quantas vezes aconteceu com você que está aí? Que você colocou a sua vida em risco, eu coloquei já a minha vida em risco, nadando desse jeito, né? Aliás, na minha época, poucos clubes existiam aí, não tinham tantos, e os que tinham era só para elite. Então, nós da Aquissassa, nadava, era lagoa, rio, poço e tal, cansei disso aí, né? Então, mas coloca a vida em risco. Não pode. As pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado. Não tendo o cuidado, acaba acontecendo esse tipo de acidente. A operação da Polícia Rodoviária Federal durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida teve saldo positivo na região de Patos de Minas. Apenas 5 acidentes foram registrados de sexta-feira até hoje pela manhã, e todos de menor gravidade. Não houve feridos, mas um acidente chamou a atenção. Põe na tela. A Mercedes C200 seguia pela BR-365 em direção a Patos de Minas, quando o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista, e só foi parar no interior do posto Paraty. Os airbags foram acionados e a lateral do veículo ficou bastante danificada. O motorista saiu ileso. Ele confirmou aos policiais que tentava desviar de uma motocicleta quando ocorreu o acidente.
Muito bem. Saiu da motocicleta e entrou dentro do posto, né? Vem aqui que eu quero conversar com você, eu quero falar sobre o Baratão da Construção, é onde você compra de tudo para a sua construção, da base ao acabamento, tudo pelo menor preço da cidade. E aí você tem o maior showroom de material de construção, você tem o menor preço, a melhor forma de pagamento e a entrega mais eficiente da cidade. E tem esta promoção aqui para você, que é a promoção em revestimento branco brilhante da marca Inovate. Cadê a marca Inovate? Está aqui a marca Inovate. Está aqui, vamos mostrar a marca Inovate. Demora, hein, Chicão? Televisão é tempo, rapaz. Vamos lá, marca Inovate. Tamanho 30 por 60 extra, pode ser assentada conjunta de 1,5 mm, produzido por uma das melhores marcas do país, de R$ 31,50 por R$ 27,90, enquanto durar o estoque. E tem mais com esse piso aqui, a sua casa, a sua cozinha, o que você colocar vai ficar muito mais bonito por um preço mais que especial. Tá certo, Soneca? Muito bem. E tem mais. Com a Rede Geminas tem a promoção Aqui Você é 10. Sabe como? Ah, você já sabe, né? A cada R$ 50 em compras você vai receber um cupom como esse que está na minha mão e vai concorrer a uma caminhonete. Isso, olha aí o cupom. Vai concorrer a uma caminhonete S10 cabine dupla 2015. O sorteio vai acontecer em janeiro. Então você pode começar a comprar a partir de agora. A cada R$ 50 de compra você ganha um cupom. Preenche o cupom e coloca na urna. Pronto, você já está concorrendo. Nas duas lojas do Baratão da Construção. Uma na Gerônimo Maciel, número 3, no centro, e a outra na Rua Ouro Preto 645. Os telefones de contato estão aí na tela da sua televisão. O Baratão da Construção. O incêndio ontem à tarde na cidade de Carmo do Paranaíba causou grande prejuízo. As chamas se alastraram por um depósito de veículos. Moradores vizinhos foram para o local ajudar a controlar o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local. Existe a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Será que foi ou será que não foi? Sempre que acontece esse tipo de incêndio em depósito de carro apreendido, pode estar certo. Ô, Frederico, vamos lá. Aí, na tela, roda. O pátio, localizado no bairro Paranaíba, era credenciado do Detran e até pouco tempo recebia os veículos apreendidos pela polícia. O local já foi alvo de ladrões e há poucos dias o homem foi flagrado furtando peças em um carro. O tamanho do prejuízo ainda está sendo calculado. De acordo com informações da Polícia Militar, pelo menos 45 carros foram atingidos pelas chamas. O incêndio só foi controlado depois de horas de trabalho. Caminhões-pipa da Copasa e da Prefeitura de Carmo do Paranaíba ajudaram a controlar o fogo. Paranaíba, não? É outro esse aí? Ontem à tarde na cidade de Carmo do Paranaíba? É esse aí? Ah, muito bem. Então tá bom. Olha, esse incêndio aí tem que ser investigado. Os incêndios florestais também têm preocupado as autoridades em Minas Gerais. Em Patos de Minas, os chamados para controlar as queimadas têm sobrecarregado o Corpo de Bombeiros, como ocorreu ontem. Frederico, agora mostra aqui, ó. Pode rodar. O incêndio começou de manhã e se alastrou rapidamente pela vegetação rasteira. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas diretamente com água, evitando que o fogo acabasse atingindo a vegetação da área de preservação que fica entre os bairros Califórnia e Laranjeiras, no final da rua Aristeu Caetano de Andrade com a Avenida Angra dos Reis. A suspeita é de que a ação tenha sido criminosa. A área de preservação, à frente da mata, também foi incendiada há poucos dias. Olha, gente, essa época do ano, sabe, e a gente, época da primavera, a gente sempre tem, é outro assunto que a gente sempre repete todo ano, né?
Essa época aí do inverno, da primavera, principalmente na época da primavera, que as coisas estão, a vegetação está mais seca, a água está muito baixa no solo, é a época do ano em que a água está mais baixa no solo, as cisternas, os poços, estão muito baixos. Isso quer dizer que aqui na flor da terra, né, na superfície da terra, está tudo muito seco e a vegetação está muito seca. Qualquer coisa dispara um incêndio e aí um ventinho, o que atrapalha o corpo de bombeiros é uma barbaridade. Eles são treinados para isso, mas não adianta, viu, gente? Não adianta. Se tiver um vento, então, um abraço. Com o calor que estava ontem, que fez ontem à tarde, com o calor que fez anteontem, tem que tomar cuidado. Porque se você... eu vou colocar fogo ali numa... Não coloca não, porque depois você não aguenta o repuxo. Não coloca fogo lá não, porque senão depois você não aguenta correr atrás para apagar o fogo. Sabe? É brincadeira. Então você tem que tomar muito cuidado e aí vai a parte de responsabilidade. E outra coisa, você sabia que um pedaço de uma garrafa pode incendiar um matagal, por exemplo? Na beira da rodovia, a pessoa joga uma garrafa e ela, claro, com a incidência do sol, a convergência do foco de luz, pode fazer pegar fogo. Tem muita gente que acende fogo com óculos. A gente que já estudou isso em ciências, na escola, sabe disso, né? A convergência do foco de luz do sol faz com que provoque um incêndio. Então tem que ter muitos cuidados em torno disso aí. Depois que pega fogo, um abraço. Quero falar para você do Hospital Atual. No Hospital Atual foi há 16 anos que começou, quando era Clínica Atual. E em 2011 passou por ampliações e adequações em sua estrutura física e transformou-se em um hospital para cirurgias. O Hospital Atual, um hospital para cirurgias e atendimentos eletivos, aqueles que são previamente agendados e que atenda a todas as exigências médicas e sanitárias. Além de oferecer aos seus pacientes resolutividade. Lá, todo o corpo clínico, todos os funcionários são comprometidos com seus tratamentos, se envolvendo com o resultado que você vai ter. E olha aí, está o conforto que você tem quando você é internado. Parece até que você está... não está internado lá, não está hospitalizado, né? Você está hospedado. Como é o conforto lá. O corpo clínico de larga experiência vem se ampliando não só na quantidade de médicos, mas também em suas especialidades. Além de consultas, eles realizam um grande número de exames e cirurgias. Hoje são 20 médicos, 15 especialidades. Anestesiologia, angiologia, cirurgia geral, cirurgia oftalmológica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia, nutrição, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, psicologia, tratamento de varizes e urologia. E atende você por praticamente todos os convênios, viu? Lá atende pelo IPSENG, pelo FASERV, pelo convênio da Polícia Militar. O Hospital Atual fica na Avenida Paranaíba 695 e o telefone é 3826-1700. 3826-1700. O incêndio de ontem era do Laranjeiras, o incêndio de ontem era do Laranjeiras até o Copacabana, lá em cima, lá naquela... Falamos aí Califórnia, mas não. É do Copacabana até lá no Laranjeiras, né? Aquela região ali, na região oeste da cidade, né? No noroeste da cidade, o oeste do norte daquela cidade. Doutor Alexandre, o senhor sumiu, hein, doutor? Tudo bem com o senhor, não? Tá tudo bem? Então tá bom. O que foi? Correram com o senhor aqui, não? Né? Não, vamos, o senhor não pode sumir daqui, não. O doutor Alexandre já está aqui, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a lei das empregadas domésticas, né? Agora tem que pagar o INSS, FGTS, o que mais? Tem as leis lá, até o seguro, que se mandar embora, já está incluso ali naquele... O doutor vai explicar tudo isso aí, porque agora a lei foi regulamentada, agora está valendo, né? E a partir desse mês você já tem que estar
pagando lá, já tem que estar depositando para o seu funcionário ou para a sua funcionária aí na sua casa. Beleza? Já já nós vamos falar aqui com o doutor Alexandre e já vamos de imediato quem sabe a gente já reinaugura aqui o Alô Doutor, né? Nosso quadro aqui. Mas ele está na mídia toda hoje, né? Todo lugar que você liga, você vê o doutor Alexandre hoje falando. Que bom, bacana. Um homem de 31 anos está desaparecido desde ontem pela manhã na cidade de São Gotardo. Varley, é Varley ou Warley, hein? O Arley de Alvarenga Ferreira é esse que está aí na foto. Ele saiu cedo para fazer compras para o seu restaurante e não retornou. Segundo informações, ele mede 1,70 m, é claro, tem o cabelo longo e liso e estava de calça jeans e camisa riscada. Tem uma cicatriz no braço direito. Ele estava em um veículo Renault Sandero com placas PUO 0331. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato aí com a polícia pelo 190 ou com o familiar. O telefone está aí na tela, 9161-3583. Volta aí as informações para mim, para eu falar novamente essas informações aí a respeito dele, as características dele. Ele saiu cedo para fazer compras, né, para o seu restaurante. Ele tem um restaurante em São Gotardo e ele não voltou. Ele mede 1,70 m, é claro, tem cabelo longo e liso, estava de calça jeans e camisa riscada, tem uma cicatriz no braço direito. Ele estava em um veículo Renault Sandero, placas PUO 0331. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato aí com a polícia, naturalmente, o 190, ligou o 190, informa na hora, ou se não aí pela família. 9161-3583. Nós só não tiramos a pessoa que está junto dele, porque essa pessoa que está junto dele é a esposa dele, né? Essa aí é a esposa dele, está junto dele, e aí é a principal interessada em encontrar aí o seu marido, o Arley, tá? Então nós ficamos aí aguardando qualquer informação sua, se você aí de qualquer parte, de qualquer cidade, daí da região, que tiver qualquer informação a respeito do Varley. Varley ou Arley? O Arley. Do Arley, né, esse cidadão aqui, né, que desapareceu ontem da cidade de São Gotardo. Então, se você tiver qualquer informação a respeito dele aí, ligue aí para a polícia no 190, tá? No 190. Pode ligar, de qualquer lugar você liga para a polícia no 190. E agora nós vamos para o www.patosja.com.br www.patosja.com.br. Todas as notícias que você vê aqui no nosso programa tem também lá no Patos Já. Põe na tela. Veja o que é notícia agora no portal patosja.com.br. Veículos de antigo pátio do Detran são incendiados em Carmo do Paranaíba. Aproximadamente 45 veículos foram destruídos pelas chamas. Show de Gustavo Lima em Presidente Olegário arrecada quase 50 mil quilos de alimentos. As arrecadações serão destinadas a entidades assistenciais. Salários de aposentados da Prefeitura serão depositados nesta terça. Os pagamentos deveriam ter sido realizados na sexta-feira, mas a explicação é de que a polêmica em torno da votação do repasse teria atrasado a transação financeira. Muito bem. Vem aqui meu amigo Alex, lá da Farmácia Nacional. Alex Mota. Tudo bem, Alex? Tudo bem, boa tarde, Gui. Boa tarde a todos de casa. Tudo certinho? Tudo tranquilo, graças a Deus. Sem nenhum problema? Sem nenhum então problema. Então me conta aí da Farmácia Nacional, que faz muito bem para você. Farmácia Nacional, viemos aqui hoje falar um pouco do convênio com empresas, né? Farmácia Nacional tem convênios com as empresas, onde o conveniado tem até 40 dias para pagar com desconto em folha. Além dos 40 dias para pagar, Gui, o conveniado tem descontos que podem chegar até 80% de desconto em alguns medicamentos. Né? O sistema de gerenciamento online, onde o gestor da empresa conveniada consegue acompanhar todas as vendas realizadas durante o mês, inclusão e exclusão de funcionário, acesso total de limite daquele colaborador,
bloqueio e desbloqueio do funcionário. Se o funcionário saiu da empresa, ele automaticamente consegue ir lá e já bloquear para que ele não venha passar na loja e comprar. Então, aquele empresário que queira ter um convênio com a Farmácia Nacional, basta nos ligar e marcar uma visita, que iremos até a sua empresa apresentar os benefícios que só o convênio Farmácia Nacional tem para você. E pode ligar no mesmo telefone, né? 3823-1313, que a gente está mandando uma pessoa responsável para estar apresentando lá o convênio. Em 4 endereços em Patos de Minas, servindo bem você, fazendo muito bem para você. Os endereços, Alex? Major Gotti 1157, aqui ao lado do Hospital Regional, com atendimento 24 horas. Entrega fácil através do 3823-1313. Loja na Major Gotti 777, esquina com Olegário Maciel. Loja ao lado do Hospital São Lucas, Major Gotti 186. E a nova loja na Rua Guaranis, número 13, anexo ao Supermercado Bernardão. Muito bem. Quero estar falando um pouco da campanha do brinquedo. Tivemos o encerramento da campanha do brinquedo nesse final de semana. Mais uma campanha do brinquedo, Farmácia Nacional, onde foi muito bom. Foi um sucesso total a campanha, onde obtivemos em torno de 550 brinquedos que foram doados para 3 instituições de caridade aqui de Patos de Minas. A creche Pinóquio na Rua Minas Gerais, a Casa da Acolhida no bairro Laranjeiras e a creche Criança Feliz lá no bairro Cristo Redentor, na Rua Ceará, no Cristo Redentor. Então, quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos os clientes, a todas as pessoas que foram até uma loja e doaram um brinquedo, aos colaboradores, aos nossos colaboradores da Farmácia Nacional, a vocês da NTV, ao pessoal da nossa FM, a você, Gui, pelo apoio incentivado, ao pessoal do supermercado Limoeiro, que também nos ajudou nessa campanha do brinquedo. Então, só agradecer a todos e dizer que o ano que vem teremos mais campanhas beneficentes para o pessoal. Muito bem, que bacana. Nossa meta para o ano que vem é 1.500 brinquedos. 1.500, se Deus quiser. Tá certo? Tá certo. Pode firmar aí? Pode firmar. Então tá bom. Um grande abraço para você, Alex. Obrigado. Tá aí o Alex, da Farmácia Nacional, falando aqui conosco. Já tem o doutor Alexandre, hein? Alexandre Máximo. Já nós falando aqui sobre a lei das empregadas domésticas. E aí eu quero falar com você. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta para o 9947-4515. 9947-4515. Pode mandar a sua pergunta aí que o doutor Alexandre Máximo vai responder já aqui no nosso programa. Combinado? Então pode começar aí mandando a sua pergunta. Já está em vigor a obrigatoriedade do recolhimento dos tributos para empregadas domésticas. Até os patrões terão até o fim do mês para regularizar a situação. O vencimento é no dia 7 de cada mês. Dia 7, meu compadre. Vai lá e crau, porque senão... Põe na tela. Todas as pessoas que têm empregados domésticos em casa estão obrigados a fazer o recolhimento de tributos empregatícios, que incluem FGTS, INSS, seguro contra acidentes e imposto de renda, dependendo do valor do salário. O que era opcional anteriormente, hoje agora é obrigatório o recolhimento do FGTS por parte do empregador em prol do empregado doméstico, entendeu? E, além disso, tem os outros impostos federais, né, que são passíveis de recolhimento, como todo trabalhador tem, né, sempre teve. E agora os empregados domésticos eles também têm essas benesses que não tinham anteriormente. Todos os impostos serão recolhidos em uma única guia que poderá ser emitida através do cadastramento do empregado doméstico no E-Social. Tem um portal no site da Receita Federal que chama E-Social. O E-Social é onde ele vai cadastrar o empregado. Quando ele faz o cadastro, ele vai colocar N dados ali. Nome, data de nascimento, salário do empregado, período, data de admissão, são os documentos pessoais, um cadastro completo do seu empregado. A medida entrou em vigor nesta quinta-feira, mas como a cobrança é mensal, os patrões terão um mês inteiro para regularizar a situação. O vencimento é no dia 7 do mês seguinte. Caso esse dia 7 se dê num feriado ou final de semana, antecede um dia, ou seja, o primeiro dia útil anterior ao dia 7, para fazer o pagamento dessa guia. E com todos esses dados, durante o mês ele vai preencher esse cadastro dentro do E-Social. A partir do dia 26 de outubro é que ele vai começar a
que vai ser disponibilizada a emissão da guia já para pagamento. Mas o pagamento é efetuado até o dia 7 do mês seguinte. O recolhimento dos tributos trabalhistas vai representar mais uma conquista para os trabalhadores domésticos que até pouco tempo não tinham direito nenhum. É uma conquista, né, da classe dos empregados domésticos, né, que antigamente não tinha quase nenhuma segurança, né, pouco se falava e pouco tinha normativas para isso, e agora mudou tudo e foi tudo normatizado, colocado em lei, e eu acredito que para essa classe tão grande que existe no Brasil vai ser muito importante. O advogado João Vitor Rezende explica que os benefícios da medida não se estendem aos diaristas que não se enquadram na categoria de empregados domésticos. O empregado doméstico é aquele empregado que presta serviços, né, mediante remuneração, subordinação, cumpre horário na casa, né, do empregador. Existe uma controvérsia muito grande acerca de empregado doméstico, diarista, né? Mas isso é muito discutido, essa questão de diarista principalmente é muito discutido dentro da jurisprudência, né, trabalhista. Então, para evitar qualquer tipo de problema, né, o empregador deve seguir essas novas normativas que foram lançadas, entendeu? E a partir disso está evitando qualquer problema, né, na esfera trabalhista e, enfim, está registrando seus empregados certinho. Foi o caso de o empregado que faz hora extra, fiscalizar a folha de ponto, enfim, porque agora está tudo como se fosse um empregado comum mesmo. Eles têm basicamente os mesmos direitos que os outros tinham. Muito bem, doutor. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Gui, o prazer é nosso. Sumiu e tal. Tem quase um ano que você não vem aqui, doutor. Acho que não tem isso tudo não, mas realmente já havia algum tempo que a gente não comparecia. Mas estamos de volta, né, e com satisfação, porque nós sabemos aí do alcance que tem o seu programa e realmente essas informações que nós estamos trazendo hoje aqui são importantes para a população. Seja para quem esteja do lado do empregador, para quem esteja do lado do empregado. Muito bem, doutor. O senhor é acostumado com isso? Eu queria fazer uma pergunta primeiro para o senhor. Coloca o nosso WhatsApp aí na tela, Ayandra. Porque se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta aí através do WhatsApp 9947-4515. 9947-4515, perguntar para o doutor Alexandre Máximo, né? Doutor, queria que o senhor fizesse uma análise da repercussão da lei. Porque primeiro foi lançada a lei foi votada, foi aquele barulhão tremendo, todas as mídias saindo. Agora, essa regulamentação parece que é uma conversa mais técnica e pouco se fala dela na mídia. Só fala, agora está valendo, agora está valendo, mas pode como deixar isso? Que nós vamos fazer, né? aqui, mas... Então, eu queria que o senhor falasse da repercussão agora da regulamentação da lei, porque agora é que a lei vai atingir realmente a classe, né? Boa parte. O que acontece, Gui? O nosso legislador ele tem um débito social muito grande com a classe dos empregados domésticos, porque mesmo com a Constituição de 1988, eles eram discriminados e não tinham acesso a uma série de direitos que os demais trabalhadores urbanos e rurais possuíam. Em 2013 foi elaborada uma emenda à Constituição que equiparou o trabalhador doméstico aos demais trabalhadores urbanos e rurais, conferindo os mesmos direitos e obrigações a esses trabalhadores. Só que alguns direitos que foram regulamentados pela proposta de emenda constitucional, que foram atribuídos aos domésticos, eles dependiam de regulamentação e que foram regulamentados através de uma lei complementar editada esse ano. Quando da emenda constitucional em 2013, o Legislativo ele teria 120 dias para poder regulamentar. Demorou mais de 2 anos para que isso acontecesse. Agora, em junho deste ano, foi publicada a Lei Complementar 150, que veio aí a regulamentar uma série de direitos. Desde 2013, o empregado doméstico ele já tinha direito a hora extras, ele já tinha direito à jornada de trabalho de 44 horas, ele já tinha direito a férias com 1/3 proporcional de forma anual. A obrigatoriedade do ponto já estava valendo. Obrigatoriedade, tudo isso a partir de 2013. Mas agora, a partir de outubro deste ano, a partir do início de outubro, passou a valer a obrigatoriedade do recolhimento do FGTS,
que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que antes era opcional. O empregador ele poderia recolher ou não. Como se tratava de um encargo, a maioria dos empregadores não realizavam o recolhimento do fundo, que é um valor de 8% sobre a remuneração do empregado, que é depositado em uma conta junto à Caixa Econômica Federal, para que, no caso de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, o empregado receba esse valor a título de indenização pelos serviços que foram prestados e possa manter, né, as suas necessidades básicas por um tempo. Então, a partir de agora, passa a valer a obrigatoriedade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no valor de 8%. O INSS, que já era obrigatório, já era um direito concedido antes mesmo da alteração da própria Constituição, ele foi reduzido, ele era de 12% a cota do empregador, ele passou para 8%, só que essa redução ela só vai ser sentida a longo prazo, porque a curto prazo, embora tenha ocorrido a diminuição do valor da cota do INSS, foi acrescido a necessidade de depositar 3,2% da remuneração do empregado para que isso ficasse guardado. E quando da rescisão do contrato de trabalho, ao invés do empregador pagar aquela multa de 40%, esses 3,2% que são depositados mensalmente seria liberado ao empregado a título de indenização pela multa de 40%. O FGTS mais esses 3,2%. O FGTS, olha, na verdade, o FGTS é 8% sobre a remuneração. Aí, o fundo. Aí, se ele for mandado embora sem justa causa... Ele teria direito a uma multa de 40%. Sim. Só que para poder evitar que o empregador tenha essa despesa de 40% quanto da rescisão do contrato, o legislador exige que ele deposite todo mês 3,2% e com esses 3,2% vai se formando também um fundo para o pagamento da multa. E além disso é necessário o pagamento de 0,8% a título aí de acidente, de seguro acidente do trabalho, caso ocorra algum acidente, ele já esteja segurado. Então essa redução é aparente. É 0,8% que já está sendo questionado por alguns como inconstitucional. Seria inconstitucional, já que como existe o recolhimento do INSS e o INSS ele cobre esses eventuais acidentes e traz benefícios sobre isso, seria uma forma de bitributação. Esse é o questionamento de alguns referente a essas situações. Quer dizer, isso ainda pode ser mexido? Isso ainda pode ser considerado inconstitucional, mas ainda terá que ser discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal e verificar se esse seguro acidente do trabalho de 0,8%, ele realmente corresponde ao mesmo tributo, à mesma finalidade que é recolhido a título do INSS. Muito bem. E aí tem vale todo aquele, na hora de uma rescisão, por exemplo, vale todo como se fosse para um funcionário normal, de uma empresa. Sim, a rescisão ela é normal, né? Ela tem que ser a partir de um determinado tempo, a partir de 1 ano de contrato de trabalho, ela tem que ser homologada perante o sindicato ou no Ministério do Trabalho. Deve ser realizados todos os depósitos referentes a esses meses trabalhados com o Fundo de Garantia a partir de outubro, com exceção daqueles que já pagavam opcionalmente o FGTS. Só que a obrigatoriedade ela começa a ser a partir de outubro. Só que tem mais uma novidade, Gui. O legislador ele implementou um sistema agora que é denominado I-Social, que é uma vantagem para que o empregado ele não necessite da contratação de profissionais para poder realizar esses recolhimentos. Porque numa empresa, a empresa ela tem um contador e ela tem acesso a esses trabalhos, a esse serviço especializado para poder realizar o recolhimento desses tributos. Agora não, ele pode se cadastrar no I-Social, que é um aplicativo do governo federal que vai permitir, que criou o Simples Doméstico, que vai permitir o recolhimento de todos os tributos em uma única guia, e isso pode ser feito por qualquer pessoa que tem conhecimento médio em informática. Ele pode entrar na rede mundial dos computadores e realizar ali o cadastramento, e com esse cadastramento ele vai informar os seus dados e os dados do seu empregado doméstico, possibilitando a emissão de uma guia para o recolhimento desses tributos até o dia 7 de cada mês. Esse Simples aí é um percentual só também, né? Sim, o Simples, na verdade, é uma unificação. Todos esses tributos que eu falei. Quantos 8% do INSS, 8% do FGTS, mais 3,2% da multa rescisória, mais 0,8%. Só aí nós teríamos 12%, 20%, 28%. Considerando a cota que é paga
pelo empregado doméstico, porque o pagamento do INSS ele é dividido parte para o empregador e parte para o empregado. Né? Algumas pessoas chegam a convencionar. Mas o empregador é que tem que recolher. É o empregador que tem que recolher. Então, se você fosse somar todas essas taxas em um empregado doméstico que ganha um salário mínimo, o valor seria de 28% sobre o valor da sua remuneração. Esse valor seria gerado aí nessa guia única em que vai recolher todos esses tributos de uma forma só, porque esses tributos, cada um deles é destinado para um ente diferente, para uma esfera de competência diferente, mas com o Simples é reunido tudo em uma única guia. Muito bem. Dá só um minutinho aí que o senhor vai responder algumas perguntas aí dos nossos telespectadores. Certo. Vem aqui que eu quero falar para você da Seta. Chegou a hora de falar da Seta. Todos nós já sabemos que na Seta encontramos uma grande diversidade de produtos com preços realmente imbatíveis. Nós já anunciamos aqui produtos para a sua casa, o seu escritório, a sua empresa. Já falamos da infinidade de produtos de iluminação e ferramentas que você só encontra na Seta. E agora nós vamos dar um toque especial no seu jardim. É isso mesmo, nas lojas 1 e 2 da Seta você encontra tudo de iluminação para jardins. São balizadores, embutidos de solo, espetos de solo, lâmpadas, projetores de LED, tartarugas, postes de jardins, arandelas e spots de embutir. Não perca essa oportunidade para deixar o seu jardim ainda mais bonito e em condições e preços diferenciados que só a Seta oferece para você. Vá até uma das lojas Seta, confira quais os produtos combinam com você e com o seu jardim. Aproveite essa oportunidade e desfrute a primavera com um jardim belíssimo e iluminado. As melhores marcas com os melhores preços e condições de pagamento você só encontra na Seta. Seta, você conhece, você confia. Major Jerônimo e Olegário Maciel, os endereços estão aí na tela da sua televisão. Vamos continuar o nosso papo aqui com o doutor Alexandre Máximo. Vamos colocar aí na tela as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos ver que dúvida tem. Edna Pereira, gostaria de saber, eu tenho doméstica 3 vezes por semana. Tenho que registrar ela também? Essa pergunta da Edna ela é importante, porque a lei complementar 150 ela veio distinguir o que é empregado doméstico e o que é diarista. Somente pode ser considerado diarista, Edna, aquele empregado que trabalha somente até 2 vezes por semana. Como a sua trabalha 3 vezes por semana, ela é considerada empregado doméstico e você tem que realizar a anotação na carteira de trabalho dela e recolher todos os tributos que incidem sobre essa relação. Então, acima de 2 vezes é considerado empregado doméstico. Se só é somente até 2 vezes por semana, a legislação considera que é uma diarista. Isso foi uma pacificação estabelecida pela lei, já que antes havia-se uma dificuldade de se saber qual que era a quantidade de vezes que a pessoa poderia comparecer na sua casa e ser considerada diarista. Agora, se comparece até 2 vezes, é diarista. Acima de 2 vezes, é empregada doméstica e aí incide todos os tributos e todas as responsabilidades previstas em lei. Ok, mais uma pergunta. Natane. Doutor Alexandre, gostaria de saber se as empregadas domésticas vão ter direito de receber PIS. Sim, esse direito também foi regulamentado nessa Lei 150 e, de acordo com a legislação que estabelece esse benefício social, elas terão direito ao PIS também. Muito bem. Outra. Rivânia, a minha irmã cumpre aviso. Vence dia 22, mas ela está doente, com perícia agendada para o dia 20. Patrões podem dar baixa na carteira antes da perícia? Isso aí, não sei se a irmã dela ela é doméstica, mas vale para os dois. Mas vale para os dois. É interessante verificar o seguinte, se essa doença, seja ela decorrente do contrato de trabalho, seja ela decorrente de algum acidente fora do contrato de trabalho, surgiu antes da data do aviso, antes do término do contrato de trabalho, esse contrato ele não poderá ser rescindido. E é necessário, para que haja a rescisão do contrato de trabalho, que haja a emissão de um atestado demissional. Então, esse atestado demissional ele não vai poder constar que ela está apta para o trabalho se ela está doente, caso isso fique constatado na perícia. Então, se ficar constatado na perícia que ela estava doente, que essa doença é anterior ao término do contrato de trabalho, poderá ser pleiteado na Justiça
a rescisão, a reintegração desse empregado ao contrato de trabalho. Aí ele entra em benefício previdenciário, trás, né? Justamente, ela recebe tudo para trás naquele período que ela ficou sem receber. Mas o que é interessante nessa situação? É que em decorrência dessa reintegração, posteriormente cessar o benefício e ela está apta ao contrato de trabalho, o seu contrato está em aberto, aí sim poderá ocorrer a rescisão. E dependendo da situação, caso se trate de acidente de trabalho ocorrido no local de trabalho, ela ainda terá uma estabilidade de até 1 ano após o término aí da convalescença. Muito bem, mais uma pergunta, vamos lá. Renata, o relógio de ponto é obrigatório? Tá, a questão não é que o relógio de ponto ele é obrigatório, mas na verdade ele vai facilitar, caso haja algum litígio na Justiça do Trabalho, a verificação se ocorria ou não horas extras. Então o relógio de ponto, na verdade, ele só traz benefícios para o empregador, porque amanhã ou depois, se o empregado doméstico vier reclamar ao trabalho de horas extras e conseguir comprovar isso por testemunhas, o empregador terá que pagar. Agora, a partir do momento que o empregador realiza esse controle de ponto de forma documentada e assinada, ele, em eventual litígio trabalhista, ele terá uma prova em seu favor para poder demonstrar que não houve a realização do trabalho extraordinário e, se houve, se eles foram devidamente quitados no curso do contrato de trabalho. Muito bem, mais uma aí para a gente encerrar, vamos lá. A Ana Luísa, quando o emprego está, ou quando o empregado, né, está encostado pelo INSS por invalidez há mais de 1 ano e consiga a aposentadoria, quais são os seus direitos? Tá, na verdade, se isso ocorrer, se ele ficar, primeiro ele vai receber o auxílio acidente ou auxílio doença e depois ser convertido em pensão por invalidez. Ele terá direito proporcionalmente às férias que foram adquiridas no período, ao 13º salário proporcional e a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esses são os direitos que ele teria caso fique constatado a sua invalidez permanente. Muito bem. Doutor Alexandre Máximo, pode colocar o crédito. Ele é coordenador do núcleo jurídico lá do Unipan, né? E está aqui de volta conosco. Espero que ele não nos abandone de novo, né? Porque ele ficou sumido aí, só agora reapareceu. Que o senhor volte sempre. Não, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e tendo essa possibilidade da gente encontrar as agendas, a gente vai estar de volta sim. Muito bem. Obrigado. Senhor. Tem muita coisa aí que eu tenho certeza que despertou mais, foi a curiosidade nas pessoas e outras perguntas vão aparecer. Outras dúvidas vão aparecer. Se aparecer, pode nos encaminhar que a gente tenta dar a resposta. Obrigado, doutor. Grande abraço. Tchau. Vamos falar do Unipan para você. Olha, o meu papo agora é com você que quer e que pretende realizar o sonho de fazer um curso superior. Só a Unipan oferece um mundo de oportunidades para você transformar a sua vida e vivenciar a sua profissão antes mesmo de chegar ao mercado de trabalho. Com uma estrutura de alto nível, o Unipan disponibiliza 30 cursos de graduação nas mais diversas áreas do conhecimento. Quer fazer parte desse mundo? Então fique atento, pois o período de inscrições para o vestibular 2016 já começou. Não deixe de se inscrever. Para saber mais, acesse o site vestibular.unipan.edu.br ou então ligue 0800 940 4006. A prova vai acontecer no dia 8 de novembro, das 13 às 18 horas. Unipan, educação que transforma. No último sábado, completou 30 dias que o município havia comunicado o fechamento do restaurante popular. Hoje, a nossa equipe esteve no local para saber se foi reaberto conforme o anúncio. Vamos ver, está aí na matéria? Vamos ver. Vamos ver se realmente voltou a funcionar o restaurante popular tão necessário para pessoas que precisam de se alimentar e que falta o din-din. Na tela. O restaurante popular de Patos de Minas continua fechado. O local teve as suas atividades interrompidas no dia 10 de setembro para que algumas adequações fossem realizadas e uma nova empresa de alimentação assumisse os trabalhos. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura, tudo isso seria feito em um período de até 30 dias. Mas esse prazo se esgotou e, aparentemente, nada foi feito.
O que eu vou falar? Vou falar que o meu administrador da minha cidade, manda uma nota, faz um comunicado e desde o início do governo não cumpriu nenhum até hoje. Então eu vou falar o seguinte, eu vou continuar não acreditando. E é só não acreditar sempre. Infelizmente, em Patos de Minas, a gente tem que falar isso. Olha, gente, o que for dito pela administração pública, não acredite. Não, mas nós vamos continuar indo lá, para ver até que dia. Já me sopraram que o restaurante não volta a funcionar esse ano, que é um absurdo, né? Já me sopraram que o restaurante popular não volta a funcionar esse ano. Sabe? Não tenho o que dizer. Eu não tenho argumento para falar mais nada, a não ser o descrédito, sabe? A não ser essa maneira, sabe, até eu acho que debochada de tratar o cidadão patense, sabe? Até principalmente de tratar essas pessoas, porque você, às vezes, muitas vezes, nós não vamos lá no restaurante popular almoçar lá. Mas tem gente que necessita daquilo. São quase 1.000 refeições por dia. Para a maioria, 99% de gente que necessita pagar apenas R$ 2, R$ 2 e pouco por uma alimentação. Isso já faz parte do seu orçamento. Não tem mais. Não tem mais. Sabe? Então, e assim, fica na obscuridade. O administrador parece que não é administrador, é dono. Faz o que quer e ninguém tem nada a ver com isso. Acho que é mais ou menos assim. Não sei se for assim, nós estamos em outro país, não estamos no Brasil. Essa lei de responsabilidade não vale nada, a responsabilidade fiscal não vale nada, as regras no país não vale nada, o bom senso no país não vale nada, né, a dignidade nesse país também não vale nada. E assim nós vamos tocando e vamos empurrando. Quem sabe outros tempos virão. Para você que está ligando aqui no 38214488, Maria Alexandre, filhos e netos mandam um grande abraço para o Bill da Dipan, que faz aniversário hoje. Parabéns para a Eduarda Nunes, que também faz aniversário hoje. Abraço dos pais Renata e Fabrício. Então, aqui são dois, né? O Bill da Dipan, que está fazendo aniversário hoje, né, Bill? Um abraço para você, parabéns, muitas felicidades. E também para a Eduarda Nunes, que também está fazendo aniversário hoje. Geraldo do Várzea, reclamações a respeito do serviço de Correios em Patos de Minas. As correspondências estão chegando atrasadas, pois não há carteiros suficientes para atender a demanda da população. Não sei se não tem carteiro suficiente, mas endereço fácil de achar em Patos de Minas também não tem, né? Está faltando tudo. Então, eu acho que nós estamos perdendo tudo, gente. Eu acho que daqui uns dias nós vamos mudar o nome outra vez, vamos voltar a ser Guaratinga, porque aí a coisa vai ficar, né? Joaquim do Jardim Esperança. Aposentados questionam por que o pagamento atrasa. Falta de grana, meu filho. Quando atrasa o pagamento, din-din que está faltando. A Francisca do Bela Vista, reclamações a respeito da demora na realização de exames na UPA do bairro Peluso. O povo pede melhorias na rede pública de saúde. Maria Aparecida, lá do Colina, reclamações sobre o atraso do pagamento da aposentadoria. Isso é porque aposentado no Brasil, né, Lourinho? Ganha muito, sabe? Ganha um salarião, sabe? Pode atrasar à vontade, que aí não tem problema nenhum. Aliás, falei aqui, o Wilson Lourim, aí a Ana falou, não tem nada de Amorim, não. Falei, não, é Lourim. E é uma hora a gente precisa começar a rememorar essa história aí da Carrocerias Titã, né? Carrocerias Titã, a gente precisa contar essa história aí uma hora. Uma hora você traz a viola e a gente vai batendo papo aí, contando essa história para o povo não esquecer, viu? Deixa eu falar da CEMIL para você. Põe na tela. Bom dia.
Com Semil, seu dia a dia é mais saudável, tem mais sabor e fica cheio de energia. Afinal você ainda tem muitos dia a dia pela frente. Semil, porque você merece. Bom dia com Semil. Da fazenda até a sua mesa aí, minha querida amiga dona de casa, Semil sempre coloca a qualidade em primeiro lugar para entregar produtos repletos de sabor que deixarão seus pratos ainda mais gostosos. Durante os seus mais de 20 anos de história, a Semil investiu e investe incessantemente em tecnologias e em melhorias que podem ser observadas nos produtos, nas embalagens e nas tampas de todo o mix. Tudo para levar mais qualidade e praticidade para você e para suas receitas. A qualidade está presente em tudo o que a Semil faz e é por isso que ela é uma das marcas mais amadas pelos mineiros. Incorpore os sabores Semil ao seu dia a dia e as suas receitas. Tudo fica mais gostoso com Semil. Quer apostar? Beba saúde. Beba Semil. Vamos continuar agora aqui comigo, os representantes do CODEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. O Ivanildo Zica e o Wilson Lorim. O Wilson José da Silva, não? Da Silva. Parente da maioria do povo brasileiro, né? O Wilson José, o Wilson Lorim. Vem aqui, vamos conversar com eles. Wilson, tudo bem? Tudo bem, Gui? Prazer em te receber aqui. É um prazer. Tá bom, Ivanildo? Beleza? Pura? Tudo certinho? Sem... Fala aí nesse negócio. Mais ou menos. Mais ou menos por que tá mais ou menos? Olha, eu mesmo já tive uma desilusão da dar uma visitada ali na lagoa ali, a situação que estão deixando ela e para mim informaram que o serviço está terminado, só falta capinar e terminar aquilo lá. E o que esse engenheiro da Copasa fala aí? Ah, da empreiteira lá. O engenheiro da empreiteira fala lá do... Nós vamos falar disso aí já. Mas vem cá, Ivanildo, uma pergunta para vocês dois aqui. Eu, quando encontro com você tem aqueles arroubos de... porque agora nós vamos fazer, porque agora nós estamos correndo atrás disso. Já vi você correr atrás de dinheiro, de formação de comitê, de não sei a coisa. Você já deu pulo de mil-réis a conde de réis. E fazer prevalecer a lei do meio ambiente. É só para o cidadão de bem, aquele coitadinho que não pode cortar uma árvore na porta de casa, que ele está perdido. Prefeitura não precisa de obedecer, grandes grupos não precisam obedecer. É assim, Olônio? Olha, Gui, aqui em Patos, às vezes, acontecem algumas coisas. Antes de responder, eu vou te contar bem rapidinho. Aqui tem alguns causos. De mim e fala assim, na hora que eu chegar lá, eu vou falar. Aqui tem algumas situações que, se você chegar lá na Amazônia, lá na divisa, e encontrar uma tribo indígena, daqueles canibais, terminando de preparar um companheiro lá, tá certo? E chegar e falar para eles que aquilo está errado, eles vão rir da sua cara. Aqui em Patos, infelizmente, tem várias situações dessas. Ou seja, as coisas erradas estão tão enraigadas nas cabeças das pessoas que, se você falar que determinada coisa, ambientalmente, socialmente, está errado, eles riem da sua cara. Porque, culturalmente, os caras pensam que aquilo é certo. Pois é, mas não é a questão de culturalmente, Lourinho. Você é presidente do CODEMA, né? Sim, hoje eu estou presidente. Você é o presidente aí, porque luta muito. Então, vamos entrar no papo aqui também. Não deixa nós falando sozinho aqui, não. Porque é o seguinte, põe a lei das empregadas domésticas e desobedece para ver. Sim. O couro come. Come. Né? Agora, não tem a lei lá, a lei ambiental, não tem para fazer. Esses dias, um amigo meu, o filho dele plantou, ele deu o lote da casa dele lá e o filho construiu o fundo. Aí o filho foi lá desavisadamente, e aonde ele ia construir a casa, plantou um pé de pé. Ah, meu filho, ele perdeu a casa. Um dia, não muito longe, eu estive aqui, quando eu te dei uma notícia, você assustou. Que a mesma pergunta você me fez. O meio ambiente, esse CODEMA não faz nada? Nós, às vezes, tentamos. Encontramos parceiros bons de trabalho, que cumprem o seu papel, por exemplo, os promotores, né? Todos ligados à área ambiental, têm nos dado esse respaldo, esse apoio. Só que, quando montam uma ação, sai da mão da promotoria, que chega numa instância maior, é uma canetada só, principalmente
situações contra essa empresa que abastece a gente de água. Presidente, não vai para O frente. presidente está querendo falar qualquer coisa ali, mas deixa eu já cunhar uma outra coisa aqui. Lembra da nossa luta, você também participou? Eu cabecei isso aqui na mídia e sapateei, dei birra, tirei as calças, pisei em cima para a gente conseguir tirar aquele lixão ali da Padre Almir. Exato. É que foi difícil tirar aquilo ali, presidente? Não é fácil, assim não. mesmo? Olha, e a situação hoje é pior ainda. Nós estamos lidando com a questão ali do Santa Luzia, mas aquilo ali é só um deles. Se você for lá no Barreiro, tem um. Se você for ali no Panorâmico, tem outro, você entendeu? A situação está fugindo fora do controle, nessa questão dos resíduos lá. Tem duas legislações, você fala da lei, muitas vezes nós estamos encontrando dificuldade de alguém para fiscalizar o cumprimento dessa lei. Você liga, você fala para uma, fala, não, é para ele, fala para outro. Volta um pouquinho essa imagem aí. Ó, para. Isso aí não é uma questão de polícia, não, presidente? Sim, toda vez que é chamado, é um dos parceiros. Pode tirar essa imagem. É um dos parceiros que funciona, é a questão da polícia ambiental. Ela vai, ela notifica, ela multa. Mas o que você falou antes, ele parece que eles não têm interesse, multa da polícia, do Ministério Público, parece que é uma fantasia, uma brincadeira, quase ninguém paga, até chegar no final daquilo ali leva anos, é uma coisa absurda. E a questão não é só o cobrar, a questão, ela parte do cidadão. Por que um cidadão vai jogar um lixo ali naquele lugar? Eu não sou radical não, mas se a prefeitura não está vendo, joga lá na porta dele, pô. Mas por que tem que ser na porta dos outros? Tem esses lixões que isso, nos bairros da cidade, são localizados fora nas saídas das cidades, né? Também é uma... Fora das saídas da cidade, que todas elas estão sujas, emporcalhadas, você joga plástico, joga lixo. Eu já dei uma opinião produto aqui. Veterinário, joga produto de agricultura, às vezes toda sorte de material que não poderia estar naquele lugar ali, tem. Hoje, uma classe que presta um serviço muito grande para a cidade, eles são os carroceiros. Agora, a parte boa dos carroceiros, né? Sim, tem alguns também que porque o primeiro lugar que vai joga. Aí me pergunta, como é que vai controlar isso aí? Qual que é o trabalho que tem de emplacar uma carroça? Não é para cobrar imposto deles, não. Não precisa de cobrar nada deles, não. Emplaca a carroça. Porque aí ela tem, porque o cavalo não tem jeito. Tem um controle, tem a forma. O cavalo P3, e daí? Eles vão lá e pegam o Wilson lá. Você não vê não, né, Gui? Mas quando você tocou na questão dos carroceiros, na questão cultural também. Se você mora numa quadra, num quarteirão, e contrata um carroceiro para retirar o entulho, ele já está carregando e olhando o primeiro lote, já imaginando onde que ele vai jogar aquilo. Ele vai tirar daquele ali. Mas ele está levando aquele problema para outro lugar. Não sei se o presidente concorda comigo. Isso é porque pode, né, presidente? A verdade é porque não tem controle. A não, cultura, a desculpa a desculpa cultural já está virando, sei lá, é uma forma banal, aqui cultural. O sujeito joga bituca de cigarro, não sei para onde, papel para fora do ônibus, entra dentro de um avião, ele chega nos Estados Unidos, culto que é uma beleza. Educado que é uma beleza, porque lá ele não faz nada disso. Qualquer lugar na Europa. Qualquer lugar. Chega um brasileiro lá ele pia fino, porque lá, né? Por exemplo, nós temos duas grandes leis no país, que deveria ser uma só. Que está dividindo meio ambiente e recursos hídricos, que tudo é uma coisa só. Tem a 9433, que é a lei de recurso hídrico, e tem a 9605, que é a lei ambiental do país. Não precisa lei nos estados, não precisa lei dos municípios, basta cumprir aquilo ali. Só que o difícil é colocar aquilo para funcionar. Os municípios não precisam criar outra legislação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o presidente. Presidente, o que a gente tem que fazer, então, é baixar a cabeça e tolerar isso aí. De forma alguma, eu acho que... Não acaba com esses lixões aí. A administração pública tem uma culpa muito grande nisso aí, né? Não, hoje deixa formar. Hoje em dia a situação é complicada, porque o único responsável que tem de fiscalizar, gerenciar, mandar, cobrar, é o poder público. Ele é o responsável pelos resíduos. Quando
eu contrato uma caçamba ali, você pode olhar a lei das caçambas lá, é uma concessão. Eu dei uma concessão, o município deu uma concessão para ele explorar aquele mercado ali. Então, eu tenho que fiscalizar. Eu tinha, na minha concepção, eu acho que eles lá, o município tinha até que falar assim, olha, sua planilha aqui, então você pode cobrar só tanto. Hoje em dia se cobra, lá, quando ele vai pegar seu lixo lá na porta, seus resíduos, que aquilo ali eles não podem nem pegar lixo, lá você pode ver que está embutido lá na lei, lá, que eles vão dar a destinação correta daquele material lá. O gerador, pagador, que eu tenho que pagar pelo meu lixo, eu já contratei eles com a promessa de que eles vão dar a destinação correta. Isso tem que ser feito. Nisso até eu quero agradecer pelo convite, vem cá, que foi decidido na última reunião lá que nós vamos fazer uma audiência pública, chamar todos os atores, o Ministério Público, a Prefeitura, os geradores e os responsáveis para dar a assinação correta. A legislação de agosto de 2010, a 12.305, e o decreto também de 2010, a 7.404, ele coloca item por item, quem é o responsável, quem vai fazer, de que forma que vai fazer. Isso aqui, até de 2010 para cá, ela já foi concedido para eles não implementar ela umas 10 vezes já. Todo ano é a mesma história. Não, tem que fazer a coleta seletiva. Aí vai um monte de prefeito lá e fala assim, eu não tenho condições de fazer, prorroga por mais um ano. Está virando brincadeira essas duas leis. O decreto de 2010 também, 7.404, e a lei, a 12.305. Eu não vejo nada. Nós queremos discutir essa lei, queremos que isso que isso venha funcionar no município. É um absurdo da forma que está sendo feita aqui. Hoje em dia, o moço é tão maluca a questão aqui de Patos de Minas, que eu vejo lá na minha rua, nas ruas que eu ando a pé, que eu não gosto de dirigir. Sabe? O que acontece lá? O cara pega o saquinho de lixo dele, não põe na porta dele para o caminhão pegar, não. Ele vai botar mais cedo. Ele anda umas 4, 5 casas para baixo e põe na casa do vizinho, cara. Isso é um absurdo, na minha forma de pensar lá. No meu não, mas do Gui pode ficar o que quiser lá. Virou brincadeira, isso virou geral. O cara fala, mas o país é corrupto, o país é alguma coisa. Enquanto nós tivermos essa mentalidade de que o meu problema, se eu jogar na sua porta, é problema seu, não vai melhorar não, tá? Isso é a população que tem que fazer e tem que cobrar. Mas aí não é questão de cultura, não, é questão de lei. Falta planejamento também, né, Gui? A palavra planejamento. Amanhã mesmo, amanhã mesmo, nós estaremos uma comissão com o meu presidente, visitando uma área próxima ao aterro sanitário, né, um aterro já regularizado, mas que saturou. Perdeu o espaço de depósito de material. Por quê? O presidente acabou de falar agora, nós não temos uma coleta seletiva na cidade, uma coleta eficiente, uma coleta que o poder público participa e o cidadão também participa. Então, se você for verificar o material depositado no nosso aterro sanitário hoje, seguramente 50% não deveria estar lá. São materiais que poderia estar colocando muita gente ganhando dinheiro, porque o lixo é rico. O quanto material foi depositado naquilo ali por falta, né, de planejamentos, e a coisa vai indo. Agora, eu fico impressionado o seguinte, porque dentro da gestão municipal tem vários técnicos, tem engenheiros, né? Pessoas que entendem e que elas são responsáveis por aquilo ali também. Porque o município não é gerido por uma pessoa só. Então tem que ter gente para cutucar. Falar, tem que ser feito isso. E falta a participação da sociedade. A sociedade tem que organizar e cobrar. Se não cobrar, é igual panela de pressão. Se você não pôr fogo, ela não apita. Vamos falar da Lagoa? Opa. Vamos, mas antes eu queria te dar uma informação aqui. Quando você falou da questão das árvores, dessa questão aqui, me preocupa muito que, quando você fala, se tem rico pode, pobre não pode, a verdade foi generalizada. Hoje, se você for na Secretaria Municipal de Infraestrutura, lá eles recebem por mês, que o município faz de graça também. Vai na sua casa, você que é um infrator, ele vai e tira os galhos, que você faz uma poda ou corda lá. É de 550 a 600 por mês. Desse quantitativo ali, que pediu a licença ou pediu autorização para fazer, não chega a 10%. Vamos falar da Lagoa, porque senão o nosso tempo vai embora aqui e eu quero falar da Lagoa, né? A Lagoa grande, né? Parece que tem uma outra pergunta aí também sobre alguma outra coisa aí, ó. As palmeiras lá, não, da igreja.
Vocês já autorizaram lá, né? E eu falei aqui, quando surgiu o assunto, eu falei, não, a igreja vai fazer o que ela quer. E já fez, cadê a pergunta? Põe a pergunta aí. A Helenice, por que o projeto de paisagismo da reforma da catedral não pode adequar para não precisar retirar as belas palmeiras? É um retrocesso ambiental. Ô Helenice, falaram que não podia tirar a escada lá histórica, faz parte da história da cidade. Falaram que não podia tirar, e falaram que tinha que devolver cada pedrinha, não tem nenhuma pedrinha, lá tem escada nova, tá tudo. No México, no negócio tem um lugar que é caixa de marimbondo, você não pode mexer. Olha, e aí vocês foram lá e autorizaram. A verdade, nós temos, né, nessa luta ali, a igreja tem mais ou menos 1 ano e meio que ela vem nessa questão, desde aquela época da retirada lá da escada lá. E eles apresentaram um monte de projeto. Nós tínhamos um acordo também, assim, até verbal, lá com o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, eles falavam que aquilo ali tudo era tombado. Então o Conselho ele não faria nenhum tipo de intervenção naquelas árvores, naquela vegetação ali, se não tivesse a concordância do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico. Nós não viemos do Conselho lá, mas eles fizeram lá um documento e anexou dentro do projeto da igreja, falando que aquela vegetação ali não tinha nenhum contexto histórico para eles. E que aí nós fomos analisar qual a situação, que todo ali vem no Conselho, tem que vir um processo administrativo, onde você vai ver lá. O número ali para ser retirado são 18 palmeiras da espécie Licuri gerivá e duas outras espécies de árvore lá exótica, que para a questão ambiental ela não tem um contexto, que é exótica, não tem uma finalidade ambiental no Brasil, ela não existe essa questão. Então, se você for olhar aquilo lá, eles apresentaram para a gente lá que eles vão ter pelo menos de umas 100 a 150 novas plantas ali dentro, de médio porte. E na questão do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, eles falaram que não tinha nenhuma importância histórica para eles e que aquilo ali estava simplesmente atrapalhando o monumento histórico, que é a matriz, que não tinha desde lá. Então nós analisamos, tinha uma quantidade maior de espécies, tinha lá tem umas 6 a 7 delas que já está ocada, tem alguma coisa, tinha que ser substituído. O ideal seria substituir pela mesma espécie, arrancava ela, plantava outra Licuri gerivá. Aí o Conselho entendeu, já que a maioria deles não tinha, as espécies a ser plantada lá era muito maior do que a outra, ele foi o único contrário. Dos 13 que estavam lá, o Wilson José da Silva... Desde a primeira vez que foi feita a solicitação, eu não concordei, porque as justificativas, para mim, não eram justificativas. Mas nós não vamos explicar isso aqui também. Não adianta. Vamos passar para o assunto da Lagoa aqui, porque ali a gente consegue fazer alguma coisa. Na semana passada, nós mostramos à população reclamando da demora da obra da Lagoa Grande. A nossa equipe conversou com o engenheiro responsável pela obra, Gustavo Nascimento, que durante a reportagem confirmou um impasse no projeto. Vamos ver a fala dele aí? Pode colocar. O que foi executado realmente da obra foi um valor bem abaixo do que o que foi programado, o que foi licitado. Então, a ideia é utilizar o saldo para fazer toda a represa e, inclusive, obras no entorno também. A gente ainda aguarda os recursos do governo federal. Não estão liberados ainda? Não estão liberados. Aqueles que foram destinados para essa obra, então, aquele valor, se for liberado, é suficiente? É suficiente. Então, tá aí. Falta dinheiro. Vai lá, presidente. Olha, uma semana atrás aí nós tivemos uma reunião lá na beirada da Lagoa. Tava o Pedro, o Rogério, o Marcelo e o Weiler. E esse o Pedro é o prefeito. É engenheiro aí, mas... O Rogério é quem? É o engenheiro da prefeitura, o Weiler e o Marcelo também são engenheiros lá. Então o que acontece lá? E 2 da Caixa Econômica Federal. Na conversa lá, eu até fiquei meio exaltado lá na questão lá para limpar a represa toda.
Aí, de repente, ela fala assim, não, mas ali não tem um contexto ambiental, não tem um valor. Eu falo assim, não, mas até que agora tem só engenheiro... Isso aí são imagens de hoje lá, viu, presidente? O nosso... Não, essa aí não é de hoje ainda, não. Aí o que acontece, o Gui? O engenheiro da Caixa fala assim, não, o subsídio, o RES que tiver lá, da Caixa lá, que... pode ser usado do outro lado também, é só fazer um aditivo, alguma coisa desse jeito aqui. Ele alegou lá que, que seria 500 e poucos mil reais que estava à disposição para aquilo lá. Agora, o pessoal da prefeitura está informando que só foi liberado 35 mil. Eu vejo que a Caixa, geralmente, ela faz isso, mas é mediante aquela... Essa é de hoje, essas imagens aí, ó. Está lá desse jeito aí. Eles falam que aquilo ali não tem nenhum contexto ambiental, que não tem necessidade, que aquilo ali é natural da lagoa, que aquilo ali não foi resíduo, foi jogado. Mas para frente você vai ver que a situação é bem pior do que isso aí. Eu acho que a primeira coisa ali, você falou no cidadão, falou no usuário daquilo ali, ele devia ser consultado. Eu até falo para você, põe um repórter lá, pergunta a eles se eles querem a lagoa daquele jeito ali, quer que enche ela daquele jeito ali para você ver. Eu acho um absurdo o que estão fazendo com a lagoa. Eu, particularmente, eu não vejo uma necessidade. E eles afirmou, os dois engenheiros da Caixa afirmou lá que o dinheiro podia ser usado para lá. Aí até me constaram, mas engenheiro não erra, Ivan. Eu falei assim, não pode contestar engenheiro, isso é deles, estão falando que é natural lá dentro. Eu falei, não erra como, senhor? Desse lado de cá, desses montes de terra que botaram dentro desse saco aqui, eles falaram que tinha 2.900 caminhão de lá, vou falar na questão, caminhão de entulho lá, não deu 300 direito, 400 direito, é 380 e poucos lá. Então, quer dizer, de quase 3 mil, ainda tem lá sobrando terra pra caramba ali. Eu acho que ela fez foi dissipar naquela lagoa toda ali, ó, e teria que olhar aquilo com o melhor carinho. Lá, se você falar que aquilo ali é natural, que não tem entulho, resto da construção civil, uma coisa ali, eu vejo que está sendo um pensamento lá. Eu até quero dar uma palmatória aqui, que o prefeito ele foi incisivo lá. Ele falou assim, não, eu quero que limpe tudo. Eu quero que limpe tudo. Do jeito que está aí, não. Ele não falou, foi essas coisas. A sensação da população. Mas nós tivemos uma informação de que vai ficar desse jeito aí, ô presidente? Não, a informação que eu tenho também é que terminou lá. É só esse pessoal que terminar de capinar e lá. Ele foi incisivo, ele falou que era para terminar e fazer tudo. Agora, se a palavra dele não está prevalecendo, dos engenheiros está mais, eu fico meio preocupado. Ô Gui, eu queria só acrescentar o que o meu presidente falou, o seguinte... Desde o início, esse projeto foi um projeto equivocado. Calcularam mal o volume, né? Tinha um certo volume, eles calcularam quase que o volume total da lâmina d'água com o material que estava embaixo. Esse recurso que foi destinado, que eu não sei, não tenho essa informação, se veio ou se não veio, ou se é recurso próprio da prefeitura, eu sei que da licitação, com 40% do recurso, dá para fazer toda a lagoa. O engenheiro falou na entrevista ali que o dinheiro dá para fazer tudo. Eu não sei se eu posso tocar nesse assunto, que quem pagou para fazer o papel, o projeto foi a Copasa, que contrataram a empresa lá, parece do Sul. Os técnicos não vieram aqui para, em loco, verificar o que estava acontecendo. Não veio. Não. Não veio. Não, foi por telefone. As informações que eu tenho, tudo por telefone. Então, quando vê esse material... Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Tá. Agora, eu te pergunto, você sabe que isso não é questão dela também, porque ela não assumiu isso oficialmente, mas o faturamento dessa empresa em Patos, quanto que é? De qual empresa? Da Copasa? Não sei, não. Tá. São em torno de 58 mil contas, entre a sede e os distritos, tá certo? Se ela pegasse, eu creio que 10%, não, 20% do faturamento de um mês, ela terminava de fazer esse trabalho. Só que ela não aplica 1 centavo dentro. Não gasta isso não, rapaz. Teve um prefeito aí da região que falou para mim, falou assim, me dá 3 caminhão e uma pá mecânica que eu vou limpar aquela lagoa dentro de um mês. Ele falou para mim, ué. Não, mas limpa. Limpa, ué, claro que limpa. É só terminar de drenar aquele resto de água. Teve um funcionário da prefeitura que falou o seguinte, falou, olha, nós temos 12 caminhões, estão lá à disposição. É só colocar os 12 caminhões para puxar a terra de lá e 3 máquinas para encher aquilo ali. É 15 dias, aquela lagoa da limpa. Aham. Então, não, qualquer um sabe não disso. É o tamanho, não, mas nós dois assumimos a responsabilidade, porque o Mocambo teve 7 mil pessoas lá esse final de semana.
Mas, para isso, nós trabalhamos muito lá, eu e Ivanildo, retirando árvores de 10 metros de altura, causando problema, e desassoreamos uma lagoa lá em 5 dias, né, presidente? Tiramos 570 caminhões de material. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E isso eu vou falar aqui, porque nós dois assumimos, não teve din-din do município, não. Foram nós dois que assumimos Deixa eu lá. fazer uma pergunta aqui, diretamente para o presidente do CODEMA, pelo seguinte. Porque colocar água lá dentro da lagoa, do jeito que ela está lá, é um crime. É crime. Na minha opinião, é um crime. É inconcebível. O CODEMA, que é o órgão competente, toma alguma providência, entra com uma ação na justiça, um mandado de segurança, para aquilo ali não ser feito, porque depois que encher aquela lagoa de novo, vai ser daqui 10 anos para limpar de novo. Né? Então, para finalizar esse assunto, vocês entram com uma ação, tomam alguma providência ou vão cruzar os braços também? Não, o Wilson já está tratando disso. O Wilson José da Silva aqui, essas fotos aqui foram nós que tiramos lá hoje de manhã. Está sendo encaminhado. Nós hoje ainda queremos falar com o doutor Campos Júnior ali, o doutor Zé Carlos. É para ver que a gente faça uma recomendação, uma medida cautelar ali, alguma coisa nesse sentido. Esse negócio de recomendação, esse povo não atende. Não, tem que ser recomenda dar beijinho no ombro e tá só saindo. Tem que ser uma medida cautelar, alguma coisa lá. Olha lá, você olhar ali, você falou que não tinha entulho ali naquelas fotos ali, dá para ver lá. Aquilo ali é a fonte lá, ela está a 40 centímetros enterrada ali dentro lá. E ele diz que é natural da empresa. É natural mesmo. Eu não sei, é natural, mas foi até o barro é natural, né? Até o do barro o pneu do ali, Rio Paranaíba. O pneu ali também é natural. Olha lá. Pois é, senhor. Os gomões ali, tudo é natural. Então, sim, mas você pode ficar tranquilo aqui que o Wilson já está providenciando. Eu não vou pessoalmente com ele hoje, que eu já tenho uma outra questão a ser vista lá em Alagoas lá. Eu vou dar um pulo lá, mas ele vai conseguir, hoje ainda, uma entrevista com o doutor Zé Carlos para tomar as medidas lá. Isso eu, pessoalmente, já liguei para um dos engenheiros da prefeitura que deu a autorização lá, até um dos que gerencia lá a obra lá, e nós falamos para ele que as providências dessas medidas nós ia tomar. Ele falou, não, toma mesmo, que às vezes tem lá. Eu vejo aquilo ali uma preocupação sobre uma reta escavadeira e uma coisa na beirada. Pelo menos na beirada, aquele negócio que eles lixam ali, lá tá seco, Gui. Como é que eles alegou que vai atolar o negócio ali? Como é que vai atolar um negócio daquele jeito? Tá seco igual pedra? Atola. Vocês estão muito... Atola. Tem muita coisa que atola. Tem muita coisa que atola. Você me traz notícia disso aí, né? Não, eu te trago. Meu tempo acabou lá. Tá, eu te agradeço, viu? Você me traz e notícia precisando, disso? a gente Você me volta. traz notícia Te trago notícia. Então eu quero saber o que mais o doutor breve Zé possível. Carlos, qual a providência que vocês tomaram? Presidente, obrigado. Viu? Obrigado a você. E no primeiro quinzena agora desse mês de novembro aqui, nós vamos fazer audiência pública e você, como um cidadão, está convidado a participar. Com o maior prazer. A data vai ser, que eu vou até mandar para você divulgar a data e participar. Com o maior prazer, vou lá participar, tá? O que está escrito aí? Cleide, eu acho essa administração de Patos muito mole. Passei domingo na Lagoa, dá dó. Era o cartão postal da cidade. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigado, presidente. Grande abraço. E onde eu vou sair? Onde eu saio? Onde eu saio? Eu saio da frente para não atrapalhar ninguém, né? Muito bem. O que eu tenho mais aí? Tem WhatsApp aí ainda? O povo falando comigo? Vamos lá, o Marcos Gui, dá um toque nesses jovens sobre a poluição dessas águas do Rio Paranaíba. Vê que está nadando lá e não sabe de onde está nadando, né? Não sabe o que é. Vamos lá. Chega o rei. Anderson, a Praça Sebastião Amorim já até fizeram uma matéria. Os moradores pediram para limpar, mas até hoje nada foi feito. E a cada dia aumenta o lixo. É lixo esparramado nessa cidade por tudo quanto é lugar. Miriam, reclamações sobre a condição que o pessoal da Feira Livre do Sebastião Amorim deixa na rua. Entrei em contato com o responsável, mas nada foi feito. Está aí feita a reclamação da Miriam. Sueli, Gui, carroça deveria ser proibido nas cidades, pois vejo muito cavalo maltratado. Na cidade trabalham sem descanso. Olha, isso tudo precisaria ser fiscalizado. Só que sem emplacar a carroça, vai fiscalizar como? Era um cavalo vermelho, uma carroça azul e um veinho lá em cima. Não basta, né?
Débora, manda um beijo para mim e para minha filha Maria Luísa, de 5 meses, que te assiste todos os dias. E manda um beijo para minha amiga Jéssica, que está aqui. Jéssica, um beijo para você e um abraço para todo mundo aí. A Sandra, oi Gui, tudo bem? Gosto muito do seu programa. Peço a você que mande um oi para o Eduardo lá nas Alagoas. Oi, Eduardo, aí em Alagoas. Está mandado. Núbia, boa tarde, Gui. O programa está ótimo. Obrigado, Núbia. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amaury, Gui, estou ligado no seu programa. Parabéns. Obrigado, Amaury. Continue aí, me dando força, hein? Fica aí comigo. A Juliana, olá, Gui, boa tarde. Estamos ligados no seu programa. Abraços. Some não, viu? Vou sumir não, Juliana. Sumo nem. Vou sumir nem. Wislan Santos, parabéns pelo seu trabalho, Gui. Continue assim. O povo ama você. Obrigado, Wislan. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E amanhã tem mais. Meio-dia estarei aqui. Tchau. Até lá. Até a próxima, Gui.